Olá, e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da aula 36, que corresponde à potenciação de números inteiros. Então, vamos começar com a nossa aula. Exercício de número 1. Calcule o valor das potências. Vamos relembrar, né, as regrinhas das potências que a gente viu nas aulas anteriores. Dessa coluna de cá, todos os números, né, as bases são positivas. E nessa segunda coluna, todas as bases, tirando a letra U, são negativas, tá? Então, aqui nós temos as bases negativas e aqui bases positivas. Então, o que a gente pode lembrar? Que quando a base é negativa e o expoente for par, vou colocar um 2 aqui para representar os números pares. A potência será positiva. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, vou colocar o 3 para representar os números ímpares. A potência, o resultado será negativo. Agora, quando a base é positiva, não importa o expoente. Qualquer expoente que você utilizar, ele par ou ímpar, o resultado será sempre positivo, tá? Não importa quantas vezes eu vou multiplicar o mais, ele vai ser sempre positivo. Agora, o menos, dependendo da quantidade que eu multiplico, ele pode dar um valor positivo, né? Ou um valor negativo, tá? Então, a gente vai dar importância para esse detalhe aqui com essa segunda coluna, tá bom? Então, aqui, quando a gente vai calcular a potência, nós temos que lembrar, vou pegar aqui, ó, 3 ao quadrado. Vamos lembrar base e expoente, tá? A base é o número que será o quê? Multiplicado, tá? Então, nesse caso, a base é o número que fica embaixo. A gente vai falar embaixo, tá? Então, ele será multiplicado. E o expoente, tá? Expoente, ele vai indicar quantas vezes a base será multiplicada. Então, esse númerozinho que fica logo acima, nesse caso, é o 2. Ou seja, eu tenho que multiplicar o 3 duas vezes. Eu vou fazer 2 vezes 3? De jeito nenhum, 3 vezes 2? Nem pensar. Aqui eu tenho que multiplicar o 3, que é a base, duas vezes. Então, 3 ao quadrado. Olha, quando eu coloco 2 de expoente, a gente fala quadrado, tá? O quadrado de 3 ou 3 ao quadrado, tá? Então, a gente escreve, a gente fala quadrado. E quando o expoente é 3, a gente lê cubo, tá? Ou seja, quando aqui tem um expoente 3, 2 ao cubo ou o cubo de 2, tá? Então, o expoente, nesse caso aqui é o 2, ele vai me indicar quantas vezes eu vou multiplicar o 3. Então, eu vou fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. É a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, certo? A base é 8, o expoente é 2. Qual número eu vou multiplicar? O 8. Quantas vezes? Duas vezes. Então, vou fazer 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Posso colocar o resultado direto? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, 8 ao quadrado, 64. 2 ao cubo. Qual é a base? O 2 é o número que eu vou multiplicar. Qual é o expoente? 3. Ou seja, vou multiplicar o 2 3 vezes, tá? Não é 2 vezes 3, de jeito nenhum. Vocês não vão fazer essa continha aqui, ó. 2 vezes 3. Negativo. É o 2 3 vezes. Deixa eu até apagar aquilo ali, para não ficar... para vocês não ficarem observando o que está errado,
tá? Então, eu vou fazer 2 vezes 2, o pontinho indica multiplicação, tá? Vezes 2. Então, olha, eu repeti o 2 3 vezes, e a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Aqui vai ser uma expressão numérica. Multiplica os dois primeiro, o resultado a gente vai multiplicar com o próximo, tá? Normalzinho, igual vocês têm costume. Aqui eu tenho a base 3 e o expoente 3. Então, vou repetir o 3 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Multiplicando. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 3 ao cubo, ou o cubo de 3, 27, certo? Aqui a base é o 6 e o expoente é o 3. Eu vou multiplicar o 6 3 vezes. Então, vou repetir. 1, 2, 3. Então, vou fazer 6 vezes 6, 36. Eu vou pegar o resultado e multiplicar por 6 de novo, tá? Se você souber direto, faça direto. Se não, efetua a continha. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Então, 216. Então, 6 vezes 6 vezes 6. 216. Próximo. 2 é a base e o 4 é o expoente, ou seja, eu vou multiplicar o 2 4 vezes. Eu vou repetir o 2 4 vezes. Então, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Nota que todas as potências, todas as respostas, elas são o quê? Positivas, porque as bases são positivas. O zero, ele não é nem positivo nem negativo, mas a gente vai falar mais pra frente um pouquinho. Então, multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta potência, 16. 3 à quarta, eu vou fazer o 3, multiplicar o 3 4 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu repeti multiplicando 4 vezes o 3, tá? Então, fazendo 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3. Se tiver dúvida, faça a continha. 3 vezes 7, 21. 1, 2. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, 27 vezes 3, 81. Ou 3 elevado à quarta potência, 81, tá? Aqui a base é 3 e eu tenho que repetir ele 5 vezes. Então, vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Olha, no exercício acima, nós fizemos o 3 repetido 4 vezes, né? 3 elevado à quarta. Agora, é 3 elevado a 5, então, basta a gente multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E agora, é só a gente multiplicar por 3. 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Então, 3 elevado à quinta potência, 243. Vou fazer esse 2 aqui, ficou muito em cima ali do sinal de igualdade. Então, igual a 243, certo? Letra I. 1 elevado à quarta potência. Qual o número que eu vou multiplicar? 1. Quantas vezes? 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1,
1. E 1 vezes 1, 1. Nós falamos na aula anterior que quando a base é 1, tá? O resultado vai ser sempre 1. A potência vai ser a base. Não importa a quantidade de vezes que eu multiplico 1, ele vai ser sempre igual à base. Professor, e se for menos 1? Nós vamos ver aqui, ó, quando a base é negativa, tá? A propriedade fala que quando a base for 1, não menos 1, certo? Então, quando a base for 1, o resultado vai ser sempre 1, não importa a quantidade de vezes que esteja multiplicando, ou seja, que o expoente seja, certo? E a mesma coisa com zero. 0 elevado à quarta potência, eu vou multiplicar o zero 4 vezes. Tem necessidade de ficar multiplicando o zero 4 vezes, 5, 10, sei lá quantas vezes? Não tem necessidade. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. Então, quando a base for 0, o expoente um número diferente de 0, o resultado vai ser 0, certo? 15 ao cubo, ou o cubo de 15. Vamos multiplicar o 15 3 vezes. 15 vezes 15 vezes 15. Ah, professora, eu não sei de memória, não sei fazer mentalmente. Faça no cantinho do caderno a multiplicação, tá? Não é proibido fazer, não. Tem que fazer. É melhor fazer do que colocar resultado errado. Então, fazendo aqui a multiplicação de 15 vezes 15. Professora, você colocou só 2 vezes. Por enquanto, sim. Tem que multiplicar 3, não pode esquecer esse último 15 não, tá? Porque é o resultado desse que eu vou multiplicar com o próximo. Então, fazendo 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Agora, eu vou multiplicar esse 1 aqui, ó, ele está na dezena, o resultado vai ficar embaixo do 7, que é a dezena. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. O que eu faço com isso aqui? Soma, né? Abaixo 5, 7 mais 5, 12, vai 1. E 1 mais 1, 2. Então, 15 vezes 15, 225. Terminei minha potenciação aqui? Não, porque eu fiz só o 15 vezes 15, 2 vezes, 225. Agora, o resultado eu vou multiplicar pelo outro 15. Ia colocando aqui no lugar errado vezes, né? Não pode, ele tem que ter o número tem que ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, fazendo a multiplicação, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 14, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Multiplicando agora, 1 vezes 5, ó, multiplicando aqui a dezena, vou colocar o resultado na dezena. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 2, 2, tá? Tem professor que coloca mais de cá, tem professor que coloca mais de cá em um zero aqui, tá? Fica a critério da forma que vocês já aprenderam. Eu deixo em branco e coloco mais aqui à esquerda, tá? Não vai interferir em nada, não. Você só não pode esquecer de colocar o resultado da multiplicação da dezena nas casas da dezena, tá? Então, o que eu faço com 5? Abaixa, somando os próximos. 4 mais 5, 9. 1 mais 2, 3. E 1 mais 2, 3. Então, 15 ao cubo deu 3.395, certo? Então, aqui as bases são positivas, tirando o zero, que ele não é positivo nem negativo. A base é 0, expoente é diferente de 0, o resultado vai ser sempre 0. Toda vez que a base for 1, a potência, o resultado será sempre 1, tá? Então, vamos para o próximo aqui. Nessa coluna, as bases são negativas, tá? Tirando a letra U, lembrando, né? Porque aqui tá 0.
Então, a gente vai usar essa regrinha. Quando a base é negativa, o expoente é par, aqui o 2 está representando todo o número par, o resultado vai ser positivo. Quando a base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Lembrando que esse 3 está representando todo o número negativo. Aqui eu tenho menos 3 ao quadrado. Ó, tá vendo que o menos está dentro do parênteses? Então, ele também está ao quadrado, ou seja, eu tenho que multiplicar ele 2 vezes. O que que eu vou fazer, então? Menos 3 vezes menos 3. Então, vou multiplicar. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, menos 3 ao quadrado é igual a mais 9. Fazendo aqui. Vou fazer a letra N primeiro para vocês observarem aqui a diferença. Olha, aqui eu tenho cubo, tá? Aqui também eu tenho cubo e a base é igual, ó, menos 3 e aqui também, ó. O expoente aqui é positivo e o expoente aqui é negativo. Então, vamos multiplicar aqui, ó, menos 3 vezes, menos 3 vezes menos 3. Ficou muito grande isso aqui. Vamos, senão vai atrapalhar o de baixo. Vamos novamente, né? Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que nós estamos multiplicando menos 3 vezes. Então, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o que que a gente pode observar aqui? Quando a base for par, o resultado vai ser positivo. Desculpa, quando o expoente for par. Quando o expoente for par, o resultado será positivo. Quando o expoente for ímpar, o resultado será negativo, certo? Ok? Dessa coluna aqui, ó, eu não preciso fazer nenhuma conta que eu fiz de cá, porque eu já tenho todos os resultados. O que que a gente vai observar, então? As potências. Olha, eu já tenho 8 ao quadrado, eu tenho 2 ao cubo, eu já tenho as multiplicações dos números. Falta multiplicar o sinal, mas o sinal eu tenho a regrinha, então facilita. Então, base negativa, expoente par, potência positiva. Quanto que é 8 ao quadrado? 64, porque é 8 vezes 8. Menos 2 ao cubo, base negativa, expoente ímpar, potência negativa. 2 ao cubo, 8. Então, menos 2 ao cubo vai ficar menos 8, certo? 6 ao cubo, menos 6 ao cubo. Base negativa, expoente ímpar, potência ou resultado negativo. Quanto que deu 6 ao cubo? 216. Então, já vou pôr o resultado aqui, 216. Eu não preciso, tá? Fazer isso daqui, ó, menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. E fazer a multiplicação do 6 de novo. Ó, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. A gente já fez essa conta, tá? Então, a gente multiplica sinal com sinal, número por número. Então, a gente vai fazer pela regrinha, que vai mais prático, porque a multiplicação a gente já efetuou. Então, menos 2 à quarta. Base negativa, expoente par, a potência vai ser positiva. Menos 2 elevado à quarta potência vai dar mais 16. Menos 3 elevado à quarta. Eu sei que o expoente é par, então vai ficar positivo. 3 elevado à quarta potência deu quanto? 81. Então, vou transferir para cá, 81. Menos 3 elevado à quinta potência é ímpar, então o resultado será negativo. Menos 3 elevado à quinta potência vai ficar menos 243.
Se você não fez nenhuma continha, você vai fazendo nesse processo aqui que a gente fez na letra O, certo? Menos 1 elevado à quarta potência. Eu sei que é positivo, porque aqui é par, então vai ficar positivo. Menos 1 multiplicado 4 vezes, vai ficar menos 1, deixa eu colocar aqui em cima, ó. Menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Se a base é negativa, você tem que colocar dentro do parênteses para fazer a multiplicação. Se você não colocar o menos, é porque vai ficar positivo, tá? Então, se você fizer por esse processo da regrinha que a gente aprendeu, facilita porque você não erra sinal. Então, tem que ter cuidado. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Professora, você falou que quando a base é 1, vai dar o resultado 1. Aqui na letra T também deu 1, tá? Mas cuidado, aqui é menos 1 a base e o expoente é par, então deu positivo. Se o expoente fosse ímpar e a gente tivesse que multiplicar mais uma vez aqui o menos 1, o resultado não seria 1, seria menos 1. Então, cuidado, tá? Base negativa, expoente par, potência positiva. Base negativa, expoente ímpar, potência negativa, tá? 0 elevado à quarta potência, que não é positivo e também não é negativo. Então, vai ficar 0. Menos 15 elevado ao cubo. Eu vou multiplicar o menos 15 3 vezes. Então, era só se a gente fizesse isso aqui, ó, né? Acrescentasse esse menos aqui, tá? Mais, base negativa, expoente ímpar, a potência é negativa. Multiplicando 15 3 vezes, ó, 1, 2, 3 vezes. O resultado foi 3.395. Você tem menos chance de errar se você fizer pela regrinha, mas se você ainda não, como eu falo, não tiver confiança, né? Então, você faça a multiplicação de número por número, mas cuidado, tá? Com a regrinha dos sinais, certo? Exercício de número 2. Então, vamos lá. Descubra o número que, elevado ao quadrado, resulta em 9. Então, tem um número aqui dentro, lembra daqueles quadradinhos, mais 10 igual a 3? Então, aqui, ó, um número ao quadrado que é igual a 9. Ou seja, que número que eu vou multiplicar 2 vezes, ele mesmo vai ser igual a 9. 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, que número que eu elevo ao quadrado que é igual a 9? 3. Então, a resposta aqui é o 3, certo? Agora, que número elevado ao quadrado, ou seja, expoente 2, resulta em 25. Que número eu multiplico ele mesmo 2 vezes, que é igual a 25? Para isso, é bom a gente fazer o seguinte, ó. 1 vezes 1, 2 vezes 2, melhor ainda é saber a tabuada. 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, e assim por diante. Então, aqui, ó, 1 vezes 1, 1, não deu 25, então não é 1. 2 vezes 2, 4, não é 25, então não é 2. 3 vezes 3, 9, a gente viu que não é. 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Opa, é o 25, que eu multiplico ele 2 vezes, que dá 25. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Se eu faço
5 vezes 5 é a mesma coisa de fazer 5 ao quadrado. É a mesma coisinha, certo? Então, o número que eu elevo ao quadrado, que é igual a 25, é o número 5, certo? Agora, é aquele número que, se eu elevar ao quadrado, vai resultar em 49. Vamos seguir aqui. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 6. Nossa, 7 vezes 6 não, né, gente? 7 vezes 7 é o mesmo número multiplicado duas vezes. 7 vezes 7, 49. Opa! Então, o número que eu faço ao quadrado, que é igual a 49, é o 7 vezes 7, que é a mesma coisa de 7 ao quadrado, que é igual a 49. Então, que número que, se eu elevo ao quadrado, é igual a 49? É o número 7. 7 ao quadrado, 49. Certo? Agora, aqui é o cubo. Eu tenho que multiplicar o mesmo número 3 vezes, né? Então, vou apagar aqui, ó. Porque a gente vai aumentar mais uma vez o número, porque eu tenho que multiplicar ele 3 vezes. E aqui a gente está fazendo 2 vezes, né? Então, vamos fazer ele 3 vezes, certo? Vou aumentar mais um aqui, vou aproveitar o espaço para a gente fazer as contas. Então, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 2 vezes 2, vezes 2, 3 vezes 3, vezes 3, 4 vezes 4, vezes 4, 5 vezes 5, vezes 5, 6 vezes 6, vezes 6, 7 vezes 7, vezes 7. Vou fazer só até o 7, se precisar a gente coloca mais. Mas aqui, quando a gente fala cubo, quer dizer que o expoente é 3, ou seja, que número elevado ao cubo é igual a 8, dê resultado 8. Fazendo a multiplicação, então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, não é 1, não deu 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Opa, que número que eu multipliquei 3 vezes que deu 8? O 2. Então, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, é a mesma coisa que 2 ao cubo, que é igual a 8, resolvendo. Então, que número elevado ao cubo é igual a 8? O 2. Eu vou multiplicar ele 3 vezes e o resultado vai ser 8. Multiplicando agora, que número elevado ao cubo resulta em 343. Vamos ver? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 4 vezes 6, 24, vamos 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6, 64, ixi, tá longe, hein? 5 vezes 5, ó, 5 vezes 5, quanto é? 25, 25 vezes 5, tem que multiplicar o 5 3 vezes, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Então, 5 ao cubo, 125. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, nós já até fizemos. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 3 vezes 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. 216, ainda não é. Vamos fazer com o 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Vai 6. 7 vezes 4, 28. 28 mais 6, 34. Opa! Que número que é, então, ao cubo igual a 343, ó. Que número ao cubo é igual a 343?
7, porque se eu multiplicar o 7 3 vezes, vai dar 243. 7 vezes 7 vezes 7 é a mesma coisa que 7 ao cubo, que é o mesmo que 200... Oh, coloquei aqui errado, né? 200 nada, professora Roberta, é 300. A gente acabou de fazer a continha e coloquei aqui o número errado. Não pode, né? 343, certo? Então, que número ao cubo que vai dar 343? 7. Então, aqui é o 7 e aqui é o 2, certinho? Então, até a próxima aula.